Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindas de volta a este canal. Eu sei que esse título aí deste vídeo é um pouco curioso, então eu vim aqui dar umas explicadinhas aí nos rumos diferentes que a minha vida, né, vai tomar de agora em diante. Mas no sentido de continuidade, nem tanto de novidade, continuidade, né, repensar coisas. Antes de qualquer coisa, como eu deixei aqui no primeiro vídeo oficial deste canal, eu dei uma resetada nele, né, para começar essa nova fase da minha vida. E é por isso que vocês estão vendo aqui poucos vídeos. Acho que só até agora deve ter uns 2 ou 3 vídeos aí. Então, eu queria aproveitar este momento para atualizar vocês do que está acontecendo na minha vida e por que eu fiz essa mudança. Primeiro, por que eu decidi voltar a morar em Minas depois de 18 anos fora? Gente, 18 anos. Eu saí de Minas, eu tinha 14 anos, eu tô voltando agora com 32, então acho que são 18 anos aí, né? Enfim, não tô muito boa de matemática, não. 18 anos depois eu decidi voltar a morar aqui na minha cidade, mas também, né, na roça. Vocês vão ver aí conteúdos countryside, muito zona rural, na minha comunidade quilombola, etc. E eu decidi voltar, vou explicar pra vocês o que aconteceu. Gente, primeiro, o meu contrato na minha casa venceu, onde eu estava morando, estava para vencer. E aí eu comecei a refletir sobre os caminhos, né? Sobre a necessidade de estar presente ali em Brasília. E aí o que acontece? Já respondendo essa outra pergunta sobre o doutorado. Não, eu não larguei o doutorado, eu não parei o doutorado, eu não abandonei, nem nada do tipo. O que acontece? O meu contrato estava para vencer e justo neste semestre, primeiro semestre de 2025, eu estava ali concluindo parte dos meus créditos, né? Que são as disciplinas optativas, as obrigatórias eu já tinha cumprido no outro semestre. Então, isso significa que eu não precisaria ter uma presencialidade em Brasília. Ou seja, de agora em diante, eu vou focar mais na minha qualificação, no meu projeto de doutorado e na minha pesquisa. Como, diferente da pesquisa do mestrado, eu não estou ali, não vou fazer entrevistas, não vou estar no campo, eu vou fazer um debate mais teórico, de argumentação teórica sobre o trabalho doméstico, eu posso fazer essa pesquisa estando em outro lugar. Então, dei esse contexto, o meu contrato vencendo, eu não precisava estar especificamente em Brasília, e o contrato vencendo e o aluguel aumentando, assim, absurdamente, em uma casa, em umas condições muito difíceis mesmo, assim, tava insuportável viver naquela casa. Quando eu me mudei, eu tava com uma esperança, assim, de que fosse ser diferente, né? A casa, até então, parecia que ia ser diferente, mas no dia a dia eu fui percebendo que a coisa era mais difícil. Cachorro latido. E aí, quando eu fui percebendo que as coisas estavam difíceis e estava chegando nesse contexto de eu não preciso estar aqui em Brasília dessa forma, eu posso voltar eventualmente para participar, né, de eventos, de algumas coisas que eu tenho que fazer aqui em relação ao doutorado, eu pensei, por que não ir para Minas? Por que não? E aí as coisas começaram a fazer muito mais sentido. Eu falei, não, se eu estiver em Minas e precisar vir aqui, porque eu tenho coisas para fazer, eu posso vir de vez em quando, eu vou ter lugares para eu ficar nesse curto tempo que eu vou estar aqui, que vai ser questão de semanas. Por exemplo, agora eu tô na casa de uma pessoa amiga que, enfim, eu entreguei a casa lá onde eu estava, vim passar uns dias aqui antes de ir para Minas, né? Então, esse vídeo que vocês estão vendo aqui é um vídeo que eu gravei, inclusive, antes de chegar em Minas. Que foi, Bel? Para. Então, eu estou aqui neste lugar, vim passar uns dias antes de ir definitivamente para Minas. Por que eu não fui? Porque eu ainda precisava concluir o semestre antes de ir. Então, eu mandei todas as minhas coisas primeiro e eu fiquei para concluir o meu semestre e a Bel está aqui para ir comigo. Mas, enfim. Então, todo esse contexto da casa não tá legal, de o aluguel ia aumentar, o contrato venceu e etc e tal, não estava fazendo sentido. E aí eu pensei, conversei, né, perguntei ali pra minha orientadora, conversei muito com a Jane, a gente pensou e tal, eu falei, não, vai ser isso. Então começamos a organizar tudo. Decidi não contar nada pra ninguém, nada, porque, gente, assim, tem coisas que a gente precisa realmente preservar. E, assim, eu estou voltando pra minha cidade, mas tem muitas questões, muitas pessoas, muitos contatos, assim, que eu quero evitar e que eu sei que eles não me fazem bem, etc e tal. Então eu não queria que essas pessoas tivessem acesso a essa mudança antes de que ela acontecesse, sabe? Então, decidi guardar tudo. Então, contextualizei tudo? Contextualizei, acho. Vamos para uma outra parte da questão. Decidi entreguei a casa, a parte de Minas, né? Aí eu comecei a conversar com pessoas, achei uma casa perfeitinha, que estava acabando de ser construída, e eu pensei, é isso. Alugamos a casa, Jenny me ajudando em tudo, a gente foi vendo tudo. E aí acertamos, praticamente, fiquei pagando acho que uns 3 meses, Bel, fiquei pagando ali uns 3 meses de aluguel antes de mudar para essa casa, mas tem outro benefício, custo de vida, gente. Você morar numa cidade de interior pequena, não se compara, assim, valor de aluguel, valor de mercado. Para quem está na cidade que nunca saiu, Bel, para. Para quem está na cidade e nunca saiu, nunca fez essa comparação de preços, vai achar, não, o preço daqui é muito alto e tal, e realmente, né, data realidade. Mas para mim, que estou vivendo na capital,
que os preços são, assim, absurdos. Chegar num lugar e ver que um aluguel, ele é, tipo, muito mais barato, que as compras do mercado são muito mais baratas, isso é maravilhoso. Então, a casa já tava lá, tudo perfeito, acertamos, beleza. Marquei, comecei a organizar a mudança, e aí, isso foi tão estressante, gente, vocês não fazem ideia de como é estressante esse negócio. É porque eu mandei tudo que eu tinha, mandei livros, nem tudo, porque, gente, a Bel tá demais, peraí. Ela tá querendo, sei lá, entrar dentro do armário que não tem por onde entrar. E aí, organizar tudo isso foi assim, muito estressante. E aí, o que acontece? Eu comprei em Brasília, vem aí uma informação, em Brasília as coisas são 220. Em Minas, não, na minha área ali é 120, 127. Gente, assim, geladeira, eletrodomésticos, eu tive que vender, algumas coisas eu dei. E aí, a fase de comprar tudo de novo, né? Enfim, mas muito prazerosa também essa fase de começar as coisas novas, uma casa nova, com eletrodomésticos novos, com móveis novos e tal. Isso é muito maravilhoso. E, né, apesar dos custos, é maravilhoso sim. Então, eu acertei tudo lá e tal. E aí decidi que iria conversar com a Jane. Essa é uma coisa muito maravilhosa também, né? Eu namoro, minha namorada mora em Minas, então a gente vai estar muito mais perto, assim, próxima demais. Eu vou estar perto da minha mãe, gente, tipo, muito próximo da minha mãe, perto de alguns familiares que eu gosto muito, de algumas pessoas que eu tenho muito carinho, tanto na zona rural quanto na cidade. Então isso pra mim vai ser bom, de muitas formas, assim. Então, eu decidi tomar essa decisão em questão de saúde mental também, gente, porque vocês sabem que eu, se vocês não sabem, fiquem sabendo, eu tenho muitas questões com barulho, muita questão com barulho, com multidão, com aquela coisa. E, né, eu tô na capital, então aqui isso acaba sendo um pouco difícil pra mim e tal. E vai ter lá essa tranquilidade de pensar a pesquisa, que pra mim é o mais maravilhoso, poder me focar na minha pesquisa, vivendo de uma forma mais tranquila, numa casa mais tranquila. Eu acho que isso vai ser muito, muito importante. Mas nos próximos vídeos vocês vão ver que tem outros pontos aí que são assim, que foram muito importantes para essa decisão e vocês vão entender no dia a dia. Não vou contar nada agora, deixa para os próximos vídeos. Mas enfim, eu acho que era só isso que eu queria contar para vocês. Não contei nada no Instagram antes, não falei nada. Falei para algumas pessoas específicas, né, estratégicas até, porque estavam me ajudando na organização. Mas decidi não contar porque tem coisas assim que é melhor a gente, né, proteger e depois contar. Enfim. A mudança já está, esse vídeo provavelmente vai ao ar depois que eu já tiver me instalado na casa e coisa e tal. E quero muito dividir com vocês essa fase. A Bel vai comigo, a Bel, uma gatinha brasiliense, vai ser uma gatinha mineira agora. Gente, aproveitar pra falar disso. Sei que esse vídeo tá muito bagunçado assim, né, eu acho. Que dor de cabeça viajar com pet. Que dor de cabeça. Por quê, gente? Não é só dor de cabeça. Eu preciso de 2 ônibus, no caso 3 ônibus, para chegar no meu destino final. E é 3 ônibus com Bel, 3 passagens, porque eu tenho que comprar passagem pra mim, pra ela, exame médico, atestado, tudo assim. Então, vocês têm noção? E aí eu fiquei naquela coisa porque tinha ônibus que não aceitava pet, tinha ônibus, gente, assim, um ônibus aceitava e o outro não. Então, como é que eu ia ter uma parte e chegava ali e ia fazer o que com a Bel? Como é que eu ia resolver isso e tal? Mas, felizmente, assim, consegui acertar tudo com as 2 companhias. A outra ainda vou ter que ver porque é local, acho que não vou ter problema, pra poder levar a Bel. Então, assim, tô feliz, já coloquei, já tem grades na rede, na janela, proteção e tal, para que elas continuem essa vida de madame dela, de ser gato de apartamento, né, Bel? Nessa nova fase da vida. Então eu vou compartilhar aqui, vou mostrar para vocês, tanto vídeos morando assim, né, no dia a dia, dona de casa, na cidade, né? Como é que eu conto? Cidade e zona rural vai ser a mesma coisa, porque uma aqui e outra aqui, sabe? É muito perto, mas também trazer alguns vídeos pra vocês, como eu tinha trazido, né? Eu havia trazido em outros momentos aqui no canal que eu dei uma resetada, tinha muito vídeo aqui na minha vida countryside. Eu arquivei, mas pra quem tava aqui de antes sabe, né? Que sempre quando eu estou em Minas, eu coloco muitos vídeos, eu subo muitos vídeos, né? Com a minha mãe, na roça, cozinhando, mostrando um pouco dos lugares e tal. Então isso também vai estar presente aqui no canal, nessa nova fase. Quero trazer mais também, assim, um cotidiano do próprio estudo, da pesquisa. Esqueci de falar uma coisa que eu ouvi, que as pessoas me perguntaram, né, as pessoas que eu comentei que eu ia mudar, que eu sei que vai ser uma questão para algumas pessoas. A pergunta, Jana, mas por que você que está na capital, fazendo doutorado, decidiu voltar para Minas, sendo que na capital, gente, em Brasília, tem muito mais oportunidade de emprego, muito mais oportunidade, enfim, acessos e tal. Essa pergunta eu sei que fica na cabeça das pessoas, mas tem outras, né? Outras pessoas julgam este processo como uma involução. Depois de 18 anos, voltar para uma cidade pequena e deixar a capital, né? Depois de ter morado fora do país, depois de não sei o quê, depois de ter morado em alguns estados do Brasil, decidir voltar, para algumas pessoas um pensamento muito limitante, muito medíocre, elas consideram isso uma involução, né? Não estou dizendo que esse seja o pensamento de quem está questionando, né? O que vai questionar aqui. Mas eu vou responder o seguinte, gente.
Eu vou entrar numa fase, como eu disse, de pesquisa, que é uma fase que eu preciso estar dedicada, que eu preciso estar focada, que eu preciso estar, que eu preciso me sentir segura, que eu preciso me sentir bem. E pra mim, estar num lugar junto com a Jenny, junto com a minha namorada, podendo ter contato com a minha mãe, com as pessoas que eu gosto, contato com a terra, contato. Vocês sabem, assim, que eu adoro roça, que eu adoro mato, que eu adoro estar sempre mexendo. Isso pra mim vai ser, assim, de um apoio mental muito grande pra eu conseguir atravessar esse momento da segunda fase do doutorado de uma forma mais tranquila. Então, eu, Janaína, considero que essa é uma das melhores decisões que eu já tomei na minha vida, porque ela é uma decisão totalmente consciente e considerando tudo que eu já vivi aqui, em outros estados e tal. E como que pra mim estar, quando eu vou pra Minas, né? Eu fui agora no início do ano e eu não queria voltar, eu sentia que eu precisava ficar lá, porque eu tava me sentindo muito melhor, tava me sentindo muito mais capaz de escrever, de produzir e tal. Por conta desse sossego. Quando eu voltei para Brasília, eu pensei, não, eu já voltei com uma coisa assim que aqui não ia dar, que eu não ia conseguir ficar aqui muito tempo mais. E aí eu pensei, vou ir. Então, não é uma evolução, eu acho assim, uma evolução, essa consciência de, meu Deus, não, eu vou, vai ser bom e tal. E foi maravilhoso. Então, eu sei que aqui eu teria muito mais acesso, muito mais oportunidade de emprego e etc e tal. Inclusive, uma professora minha que eu admiro muito falou: Mas por que você não fica aqui, termina o doutorado, presta o concurso, vem ser professora na UNB? Ela tá com muitas expectativas em relação. E eu falei: Não, por enquanto, esse não é um objetivo. Realmente não é uma coisa que eu tenho como objetivo estar numa cidade grande. Não é. Mas, se no decorrer desse processo eu desenvolver alguma afinidade com a ideia, estou aberta, né? A vida é isso. Mas nesse momento eu vou me dedicar à minha pesquisa, eu vou estar em Minas, felizmente, muito obrigada, Bolsa CAPES, eu sou bolsista CAPES, vou me dedicar a produzir e tal, e estudar leitura e cuidado mesmo, assim, eu quero me cuidar. Se os próximos 3, 4 anos da minha vida forem focados em me cuidar, em desenvolver uma pesquisa legal, e estreitar laços com pessoas que me importam, estar mais próximo da minha namorada e coisa e tal, perfeito, maravilhoso. Na nova temporada, né, se chegar uma outra temporada de eu decidir, e aí nós duas juntas, é claro, decidimos que vamos para outro momento e tal, beleza. Mas, por enquanto, vai ser isso, assim, então, vou estar em contato com o Brasília, porque, como eu disse, eu vou ter que vir aqui algumas vezes. Vou estar em contato ali com Belo Horizonte e tal, porque você sabe que eu gosto de acessar muitas coisas que não vão estar disponíveis na minha cidade. Eu gosto de ir ao cinema, eu gosto de coisas assim que lá não tem, por ser uma cidade pequena. Então, eu e a Jenny, na verdade, a gente tem essa coisa da mobilidade, a gente gosta muito de viajar, a gente gosta muito de ir para os lugares, conhecer lugares. Então, isso não tá fechado, sabe? Isso não tá tipo assim, ai, porque eu voltei. Não, eu vou ter acesso às coisas. Porque a gente tem essa dinâmica de gostar de viajar, de gostar de comer coisas legais, de ir a shows, a gente tem isso. Então, não sinto que vai ser uma coisa assim, meu Deus, e agora, um novo mundo? Até porque, gente, eu tô voltando pra casa, eu não tô indo pra um território assim que eu, tipo, totalmente desconheci. Não, eu tô voltando, claro que com muitas perspectivas diferentes. Eu, aos 32, não sou a Janaína de 14 anos. Definitivamente não sou. E também não sou aquela pessoa, né, suscetível ali às investidas agressivas de algumas pessoas, na minha realidade local da minha cidade. Não sou mais aquela menina que não tinha instrumentos, ferramentas para se defender de falas. Não, agora eu sou Janaína versão 3.0. Sou Janaína versão 3.0. E uma pessoa totalmente consciente das decisões que está tomando. Então, é basicamente isso que eu queria contar para vocês neste vídeo. Estou voltando para Minas, vou estar ali na roça, na cidade. Vou estreitar laços com pessoas que são importantes para mim, que eu sinto que eu sou importante para elas. Sem forçar nada, não, sabe? Continuando lendo, cuidando da casa, estando com a minha namorada, estando com minha mãe, estando com pessoas que eu gosto. Pensamos em adotar um novo petinho, então Bel vai ter um irmãozinho, imagino. Cuidar da casa, ter mais plantas, porque agora eu vou ter sol entrando pela janela, essas coisas todas. Isso pra mim tá sendo muito bom. Então, é isso. Respondido aqui, né, as dúvidas. Ficou muita gente curiosa no Instagram, porque eu disse que ia me mudar. Aí eu me mudei pra cá, pra essa casa. E fiquei nesse apartamento aqui alguns dias, as pessoas ficam, mas cadê a tour pela casa? Cadê não sei o que? Aí eu falei, gente, ainda não, porque eu não estava na casa, né? Tipo, então, agora, né, que este vídeo vai ao ar, imagino que vai dar tudo certo, vai estar tudo certo. Vou começar a fase de mostrar as coisinhas pra vocês e contar o que vai vir a seguir nos próximos vídeos. Só vocês vão perceber, vocês vão perceber. Tô muito feliz, muito feliz. Voltando, assim, meio que, tipo, num contexto muito diferente, num contexto de consciência mais desenvolvida em relação a algumas coisas. E tá sendo muito maravilhoso poder pensar cada detalhe da casa, poder imaginar ter um escritório para poder estudar, imaginar, assim, vocês não têm ideia de como tá sendo. Tô ansiosa, muito ansiosa, obviamente, mas também muito feliz e, assim, vai ser lindo.
me ver como uma pessoa merecedora das coisas boas que estão acontecendo, sabe? Isso é muito raro, inclusive, né? A gente não, às vezes não consegue colocar a devida atenção, o devido valor e comemorar as nossas conquistas, celebrar as nossas conquistas. Então, eu tô muito feliz também porque tem muitas pessoas, especialmente no meu Instagram, que só me conhecem através do Instagram e que torcem por mim de uma forma, que estão ali presentes e que mandam assim, mensagens maravilhosas, que interagem com tudo, que até no story, tudo que passa, vê que é interessante, comenta, e eu acho isso maravilhoso, pessoas que me conhecem, assim, unicamente pelo Instagram. Então, eu quero, nessa nova temporada, estreitar esses laços, me aproximar mais dessas pessoas, porque elas têm sim uma importância na minha vida, porque eu me sinto extremamente, assim, validada mesmo, apreciada quando eu leio mensagens, quando eu vejo coisas, quando alguém. Isso me deixa muito feliz, e são coisas que não estão postas na maior parte das pessoas que conhecem a minha jornada do dia a dia, digo assim, de longa data da vida, e que muitas vezes conseguem torcer o nariz por ver que coisas boas estão me acontecendo, sabe? Então, quero com certeza colocar muito mais atenção em vocês, assim, e agradecer muito por todo o apoio, por toda a mensagem, porque isso faz a diferença. E eu falei muito disso no Instagram nos últimos dias, se você não me segue lá. Eu falei disso muito, assim, que a gente precisa entender que o ambiente virtual não é um ambiente irreal. O ambiente virtual, ele é uma dimensão da vida. Então, os laços que a gente consegue ir mobilizando, que a gente vai conectando na internet, no Instagram, às vezes você conversa tanto com a pessoa todos os dias, este é um laço que ele existe. Não é porque não tem a materialidade de você tocar na pessoa que você não é impactado positivamente ou negativamente por essas pessoas. Basta a gente pensar como que um comentário de um hater ou coisa e tal, às vezes acaba influenciando no na nossa vida aqui fora das redes sociais. Então, o virtual é uma dimensão da vida real, é uma coisa que está na dinâmica, né? A gente tem redes de sociabilidade aqui na vida, né, com os nossos amigos próximos que a gente senta no bar, mas essas redes nas plataformas, seja no Instagram, no Facebook e tal, elas também são redes sociais, redes de conexão, mesmo que elas se deem numa dinâmica diferente. Então, para mim, vocês são muito importantes. Assim, eu falo aqui no YouTube, né, mesmo eu não estando postando tanto, mesmo eu não postando tanto aqui no YouTube, tô falando mais diretamente em relação ao Instagram, que eu tô mais ativa, para mim é uma dimensão da minha vida. As pessoas que sempre aparecem ali, elas já fazem parte, eu já acompanho vendo os stories delas, eu já sei algumas coisas. A gente conversa sobre assuntos muito delicados, às vezes, importantes. Então, eu acho que atribuir uma atenção, colocar um carinho nisso, para mim é extremamente importante, porque eu vejo uma devolutiva quase que natural. Então, agradeço assim, imensamente a todas as pessoas que torcem, aquelas que olham e falam, que legal, que legal. Aquelas que me engrandecem, às vezes com uma opinião crítica que é até divergente da minha, mas que é feita de uma forma totalmente respeitosa. Agradeço muito. Agora, quem fica só assistindo, torcendo, virando nariz, fazendo comentários fora da internet sobre a vida da gente com outros, tentando ali uma coisa de desqualificação, eu sinto muito, porque é uma miserabilidade tão grande, né? Você assistir o outro para poder ficar depois do live. É estranho, não é? Espero que você consiga evoluir aí como pessoa, como Pokémon, como qualquer coisa, mas que você evolua nesse sentido de abandonar essas coisinhas estranhas e secas, né? Mas enfim, não é sobre vocês, isso daqui é sobre mim, sobre a minha nova temporada e as pessoas maravilhosas que eu adoro na internet. Então, gente, vídeo gigantesco, vida nova, nova temporada, nova cidade, novos rumos aí e, enfim, conto tudo pra vocês nos próximos vídeos. Não percam. Beijos grandes e se inscreve aqui no canal. Enfim, beijos grandes, vejo vocês no próximo vídeo.